Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Neuraci, mas você pode me chamar de Neura. E hoje nós vamos falar sobre falar em público. Coisas que você não deve fazer na hora de falar com algum tipo de público. Pode ser seu funcionário, pode ser seus amigos, pode ser na igreja, pode ser aonde você quiser. Que seja mais de 2 pessoas, para mim é público. Usando os exemplos do filme Rebel Moon. A Lua Rebelde, do Zack Snyder. Zack Snyder, se você não sabe quem é o amadinho que fez Batman vs Superman. O amadinho que fez a Liga da Justiça, segunda Liga da Justiça. O amadinho que fez Homem de Aço, que fez Superman ficar triste, depressivo e forte. Esse filme, ele é um projeto de coração do Zack Snyder. E a ideia principal é que fosse uma versão violenta de Star Wars. Inclusive, ele falou pro George Lucas, de Lucasfilm, sobre esse filme. O George Lucas falou, talvez não, meio estranho. E daí ele mostrou pra mais uma porrada de gente, e as pessoas falaram, olha, veja bem, talvez não seja a melhor ideia, talvez não seja a melhor opção. E a Netflix falou, por que não? Já que você tá aqui, eu tô aqui, vamos fazer. E o filme já começa com uma narração. Sim, a narração igualzinha de Star Wars. Primeiro que Star Wars foi a primeira a fazer essa narraçãozinha, né? Porque se não foi a primeira, foi a que mais popularizou essa narraçãozinha com as letrinhas indo. Mas eu não tenho a menor ideia do que ele tava falando. Nenhuma ideia. Porque no Star Wars você tem as letrinhas pra acompanhar, né? Você vai lendo junto. Esse não, era uma galáxia, piscando umas luzinhas e ele falando muitas coisas. Sem um textinho pra gente acompanhar junto. Então do nada ele começa. Existia um reino, e esse reino dominava as galáxias, mas aí houve o Império do Mal, que pegou o rei, matou o rei, e agora o único propósito desse Império do Mal é a destruição. Fala, e começa já a nossa primeira lição de comunicação. Espere a pessoa se importar com o que você está falando antes de jogar um monte de informação na cabeça dela. Comece com uma apresentação, comece sendo engraçadinho, comece falando uma coisa legal. Não comece do nada jogando um monte de conteúdo, jogando uma apostila, jogando um PDF, jogando referências bibliográficas. Comece com uma coisa legal, a pessoa começa a se acostumar com você, começa a fazer uma amizade, daí você passa para um negócio mais difícil, que é explicar uma mitologia nova, de uma cópia barata de Star Wars. E daí o filme começa propriamente com a personagem principal, nossa heroína, chamada Cora. E ela está em um planeta. Ela está em um planeta arando a Terra com um boi, que é pra ser um carro de boi, mas é mais ou menos um carro de boi, só que o boi é alienígena. E tem um planetão atrás dela que é super bonito. Eu falei, cara, que filme bonito. Não sei porque as pessoas estavam falando mal desse filme tão bonito. E ela tá arando a Terra e tudo acontece o quê? De câmera lenta, então ela seca o suor. E daí ela pega a terra, ela cheira a terra, ela encosta na terra, coloca a terra no coração dela. Ela olha pro planetão e pensa terra. E ela tá lá tendo esse relacionamento com a terra, e daí chega um cara falando, vamos jantar. E ela fala, pera aí que eu tenho que terminar de cheirar a terra. Ela termina de cheirar a terra, eles vão para uma taverna, um barzinho, uma lanchonete, o point do vilarejo. A gente descobre que esse vilarejo tem tipo 45 pessoas. Ele é um vilarejo realmente muito pequeno. Tipo, muito pequeno. Todo mundo consegue se reunir dentro do vilarejo. Dentro da taverna. Guarda essa informação. Eles estão fazendo a festa da colheita. E tem um grande líder que eles chamam de pai. Father. E eles são dolorosamente nórdicos. Tipo, tudo que os nórdicos têm, só que no espaço. Em outro planeta. Eles não tiraram nada. Não tiraram a roupinha. Bem nórdicos. E acontece uma coisa que não é errada. Nem certa. É só curiosa, que o líder da minúscula população daquele lugar fala, até os deuses eles têm, tipo nórdicos, tá? Nossos deuses da colheita nos abençoaram muito dessa vez. Você sabe o que faz os deuses da colheita felizes? O barulho do jacoalho da cama, vocês fazendo o tango do demônio, vocês indo ter com a pessoa biblicamente, fazendo sexos. Os deuses querem que vocês façam sexos. Então hoje celebrem transando com todos os seus respectivos, vão lá transar. Novamente, não é certo, nem errado, é só curioso. Por que colocar isso num filme? Específico, né? E fora que é um vilarejo desse tamanho, então todo mundo ouvindo o grito um do outro e... Cora, como é uma alma perturbada, não vai transar, né? Ela vai dormir. E ela dorme na casa de um senhor que eu achei que era o pai dela. Porque eles parecem pai e filho. E eles dormem como se fosse uma família. Mas não, ele só é um senhor.
que acolheu ela. Apenas um senhor. E eles dormem, tipo, ele tá na cama aqui, ela tá na cama lá e tem uma cortininha. Normalmente, não é certo, não é errado, é só desconfortável, é estranho, porque ela tá posando com esse senhor, porque ela não tem uma casa pra ela já. O senhor não tem nada com ela. E o senhor está falando, tipo, você sabe o que falta pra você ser da nosso vilarejo? Você transar com alguém. Sério, ele fala isso. Ou casar com alguém. Ou pegar alguém, tem aquele cara ali que gosta de você, e tem aquele cara ali que gosta de você, e daí ela começa. O maior problema da Cora, pra mim, ela é a própria mina palestrinha. Então pensa, ele fala, vai lá pegar o cara, e ela olha pra alguém. Eu gostaria que isso fosse verdade, mas eu não tenho ideia. O tempo que eu passei aqui nessa vila me trouxeram... Eu sou uma criança da guerra e a ideia de amar e ser amada parece tão distante para mim. Eu fui ensinada que o amor é considerado uma fraqueza e eu sinceramente não sei como posso fazer isso mudar. Lição de comunicação. Todo mundo sabe que você não para de falar, que tudo vira um discurso, que tudo vira uma lição de moral. Ninguém vai perguntar nada pra você. Então aprenda o dom da síntese. Aprenda que existem horas e horas para você ficar 4 horas divagando sobre alguma coisa. Aprenda que ninguém é obrigado a te ouvir o tempo todo. Nem todas as suas ideias são interessantes. Conheça o seu público e não fale demais, como a Cora. Daí eles estão vivendo a vida no microvilarejo deles e chega uma navona, uma grande nave espacial, uma navona que tá vindo. Eles falam, navona! Ela entra em desespero, todo mundo se reúne, toda a população novamente se reúne na taverna. Daí o father, o paizão, fala, o que a gente faz? Ideias? Daí o protagonista do filme que fala, a gente pode vender coisa pra eles, por que não? Vamos vender pra todo mundo. Eles são as pessoas que mataram o nosso rei e estão destruindo tudo, mas a gente pode vender nossas sementes pra eles. Já vendi pros rebeldes, por que a gente não vende pra quem tá no poder? Daí o chefão fala, não é bem assim, não é pra você vender pra geral, nosso povo gosta de ficar entre nós, a gente é um povo muito pequeno, a gente tem que se cuidar. Cora aparece de lugar nenhum e fala, essa nave só traz morte e destruição. Não existe negociação, não existe bem, vocês não sabem o mal que ela pode causar. Quando eles descerem aqui, façam o que eles estão pedindo e torçam para que eles não matem todos vocês. E vaza. Lição de comunicação, prova social. Se você vai falar de um assunto, antes, mostre por que você sabe sobre esse assunto. Se você vai falar na área de saúde, mostre por que as pessoas deveriam te ouvir em relação a esse aspecto da saúde. Porque se a Cora falasse, eu era uma general das pessoas da Navona, eu matei uma porrada de gente. Bastante gente mesmo quando eu tava com eles. E eles são destruição e caos. Por quê? Porque eu era funcionária deles, eu tava lá. Todo mundo na vida ia falar. Tem lógica isso, vamos seguir isso. Porque quando desce a Navona e descem as pessoas com mais cara de genocídio que você vai ver na vida, as pessoas com mais cara de nós vamos matar todas as crianças, com mais cara de não vai sobrar uma minoria aqui, com mais cara de vocês vão serem meus escravos, que vão matar todo mundo, descem pedindo comida, falando, você pode vender pra gente o que sobrou dos seus sementes? E ele fala, nós somos uma vila muito pequena, com uma terra que nem é tão boa assim, e a gente só planta o que dá pra gente comer mesmo, não sobra, desculpa. E ele fala, mas essa terra parece boa, sério que não sobra nada? Ele, nada, não sobra nada. Sofrido, mas não sobra nada. Daí todos vão pra bendita lanchonete do vilarejo. E o cara mal fala, alguém aqui cuida da colheita? E daí o protagonista levanta a mão. Que eu nem quero aprender o nome dele, de tanto que eu odeio esse homem. E ele fala, veja bem, nosso grande chefe, ele é top. Mas ele gosta de deixar um pouco guardado, caso dê merda. Então a gente tem sim um pouquinho sobrando. Se quiser a gente vende pra você. O que acontece? Obviamente, o líder morre. Ele é assassinado, porque ele mentiu pro cara que tem cara de que vai matar todo mundo mesmo, né? Perdeu aí, Zack Snyder. Como é que você faz um protagonista que desmerece o líder dele na frente das pessoas que tem cara que vão matar todo mundo? E acontece isso, agora eles não têm líder, porque ele foi assassinado por culpa desse arrombadinho, desse líder das colheitas. Lição de comunicação, unidade temática, não contradiga suas palavras.
Não contradiga a sua equipe, sobretudo seu chefe, sobretudo em público. Porque não vai acabar bem. Você não pode chegar e falar, o chefe prometeu isso, mas é mentira. Eu tenho uma proposta melhor. Vamos nos rebelar. Não vai acabar bem. E chefe também, vocês se planejem entre si pra todo mundo falar a mesma coisa, porque senão acontece o quê? Você morre. O chefe morreu. Na verdade, o chefe foi uma boa pessoa. Era aquele corno daquele protagonista que acabou com o rolê. Daí logo depois de eles matarem o líder, eles falam que eles vão voltar daqui 9 semanas pra pegar tudo que eles plantarem. Não só o extra, mas tudo que eles plantarem. E todo mundo vai morrer de fome por causa disso. E pra supervisionar isso, fica uma porrada de soldados. Inclusive um deles que é um robô. Que é, de longe, a pessoa mais interessante desse filme todo. E eu vou assistir a continuação só porque eu quero saber o que acontece com esse robô. Porque ele parece incrível, ele é um ótimo robô. E esses vilões, como eu falei, eles são o maior estereótipo de um vilão que pode ser. Então tem uma mocinha muito bonita, muito simpática, muito amorosa, que os soldados já estão olhando com olhares maus pra ela. Daí depois, quando eles estão velando o líder, eles decidem uma belíssima ideia que eles falam assim: vamos trabalhar tão bem, de forma tão magnífica, que eles não vão ter como não nos manter vivos. Tão excelente que é o nosso trabalho. Isso não faz sentido nem pra mim que tô assistindo, nem pra eles que estão lá. Tipo, quem que faz isso? Eles começam a comemorar. Sim, nós vamos ganhar deles na coisa que eles não sabem fazer, que é plantar. Não tem sentido. Não tem sentido em nenhum contexto, em nenhum aspecto. Nem pra gente, nem pra quem tá lá dentro. E a Cora fala, vou vazar, que essas 45 pessoas, essa vila minúscula... Eu falo minúscula tantas vezes porque não faz sentido. Pelo que parece, eu achei que o Asgard deles, a terra nórdica do interior deles, de outro planeta, era desse tamanho, parecia o planetinha do Pequeno Príncipe. E daí dentro tinha uma vilinha, e essa vilinha fazia plantaçõezinhas. Porque é uma lua, né? Eu acho que essa é a lua rebelde, orbitando no planeta e tal. Eu achei que ela era pequenininha. Não, ele é um planetão. Tem outras vilas, tem outras coisas. Eu não sei por que o exército escolheu esse cu de vila pra... Ela fala, vou sair vazada, fala pra figura paterna dela, vai. Vocês já assinaram o contrato de morte de vocês, lutem, eu vou embora, porque vocês... Daí ele faz um puta discurso, tipo, não, porque você pode lutar por nós. Ela, mas eu sou só uma. E ele fala, e se a gente conseguisse um exército de pessoas que odeiam o atual império para poder lutar contra eles? E ela fala, nossa, mas daí eu vou dar esperança pra eles, daí eles vão morrer e ainda vou ficar com esperança. Tchau. Quando ela tá vazando, acontece o quê? O exército, como eu falei, o exército é o estereótipo das pessoas mal. O exército pega uma mocinha que parece ser muito simpática, muito boazinha, e levam ela pro estábulo para fazer aquilo que pessoas más fazem como mocinhas. Eu não vou falar muito sobre esse assunto porque eu não gosto. Porque eu acho que não precisava. Eu acho que nunca precisa. E se eu sei que tem isso no filme, eu não vou assistir o filme. Porque eu realmente não gosto disso. Então, eles estão lá tentando se aproveitar da menina. E a Cora vê. Quando ela vê, ela fala, não. E ela mostra quem ela é e ela mata geral. Mata todo mundo. Ela mata 100% dos soldados. Mentira, falta um e daí o robô mata o último. Daí a mini vila chega e ela olha pra ele e fala, pelo visto, vamos ter que lutar. Você, protagonista filha da puta. Você não vendeu semente para um rebelde? Top, vamos lá. Daí eles pegam um cavalinho do espaço, ele deve, sei lá, ter um chifre estranho, 3 olhos, não sei. Pegam um cavalinho do espaço, e daí eles vão para onde? Pro faroeste de outro planeta. É exatamente igual um faroeste. Filme de faroeste, eles ficam lá. Amarelo, tem umas coisas, tem uma fogueira. E ela começa de novo com o discurso dela. Ele chega e fala, então você era uma general? E daí ela fala, não quero falar sobre isso. Mas... quando o Império chegou ao meu planeta, eu tinha apenas 9 anos de idade. Então ela conta uma história longuíssima sobre que os soldados rebeldes invadiram o planeta dela quando ela era pequenininha e ela tentou matar o líder general. E o general gostou dela porque ela tem uma vibe de psicopata, levou ela, adotou ela. Ela virou uma grande general, se casou, viu o marido morrer. Ela conta uma porrada de coisa junta. E tem uma regra que é muito clara. Para criação de conteúdo, para comunicação e para falar em público. Mostre e não fale. Se você pode mostrar as provas, você não conta, porque senão a pessoa vai ficar entediada. E mesmo ela mostrando o flashback, você não se importa com nada que está acontecendo. Você não se importa com o planeta dela, porque a gente não tem contexto sobre o planeta. Você não se importa com a história dela, porque a gente não vê nem ela se ferrando para treinar. Ela sai de criança pra general super poderosa. O marido dela, a gente tá cagando pro marido dela, porque não mostra eles casando, não mostra eles se conhecendo, não mostra
eles lutando juntos, só mostra eles dando um selinho e eles sendo morto. Ela fala, mas a gente sai sem se importar com todo mundo. Eu não me importo com ela, eu não me importo com a história de vida dela. Porque primeiro que ela conta do jeito chato. Segundo que nenhum dos personagens que ela apresenta são interessantes e não tem nada que crie um contexto que faça me importar. Então quando você estiver falando com as pessoas, tente não falar demais sem mostrar. Fala e mostra uma prova, fala e mostra um vídeo, quebra com gráfico, sabe? Não fica só falando num tom monótono. Né? Que todo mundo vai se distrair. Esse contexto faz as pessoas se importarem com o que você está falando. Você vai se importar muito mais com a história de uma pessoa que veio da pobreza, começou a vender bala na rua, com o dinheiro da bala ela conseguiu pagar o supletivo, com o supletivo ela conseguiu fazer uma faculdade à noite, mas ela tinha que trabalhar o dia inteiro como empregada doméstica. E ela demorou 6 anos, uma faculdade era um tecnológico de 3. E ela conta como ela foi humilhada pela patroa. Você se importa muito mais com essa história do que a história de uma pessoa que fala, eu era pobre e agora eu sou rica. Você vai confiar muito mais nessa que conta os detalhes, sabe? Porque as pessoas gostam mais de histórias do que de fato. Um exemplo muito bom disso é usar os filmes para ensinar sobre comunicação e desenvolvimento pessoal. Eles saem do faroeste, do outro planeta, eles entram numa cantina que não tem outra explicação a não ser de ser uma cantina do Star Wars. É exatamente igual uma cantina do Star Wars, só que sem a musiquinha. Vão lá, eu não lembro pra que eles vão lá. Lembrei. Eles vão encontrar o rebelde, que pode ajudar eles a encontrar os outros rebeldes, mas chegando lá, esse rebelde está sendo morto e eles entram na cantina para saber mais informações. Chegando lá na cantina, acontece um momento muito único. Aparece o alienígena e pergunta pra ela quanto custa ele. Que vão os dois, né, para procurar o general Titus, que pode ajudar eles a ter um exército para lutar contra o Império, nação mãe. E ele pergunta pra ela quanto custa ele. #feminismo. Nós queremos direitos iguais. O que a gente consegue é objetificar o homem como a gente objetifica as mulheres. Então, ele pergunta se ela pode vender ele pra prostituição. Tá, ela fala que não, eles brigam, ela ataca ele, daí ele vaza, vem mais um monte de gente, eles se batem, daí ela pergunta pra uma criatura que é muito interessante, que ela tá se alimentando de outra pessoa e daí usa a voz dela pra falar. E daí ela fala que o general que ela tá procurando tá no planeta Coliseu, lutando como um gladiador. E surge uma pessoa que é o Han Solo do AliExpress. Ele é pra ser um Han Solo, só que ao contrário do Han Solo, que é super charmoso e você pensa, será que ele é bom? Será que ele é ruim? Esse não, ele parece muito suspeito, muito suspeito. Ele chega, ajuda a matar as pessoas que estão atacando os dois e fala, eu tenho uma nave, eu levo vocês lá. E ela, general, treinada, com cicatrizes de batalha, confia imediatamente nesse desconhecido que fala 3 palavras pra ela. Fala, vamos para a minha nave? Ele fala, a gente precisa de uma nave e ela vai. E ele fala, eu conheço um outro cara que também não gosta da nação mãe, que pode se juntar a nós. E ela fala, top, bora. E eles vão, e ela simplesmente acredita nele. Daí eles chegam no planeta 2, tem um cara que é o estereótipo do nativo americano, do indígena americano, o estereótipo, ele é todo estereótipo e ele tá lá preso como escravo. Ele tá preso como escravo e ele fala, não, realmente, eu mereço estar aqui. E o escravador... E a pessoa que está escravizando ele fala, ele me deve X, que é bastante coisa, mas eu gosto de um desafio, eu gosto de uma aposta. Do nada ele fala isso. Eu gosto de uma aposta. Se esse escravo conseguir domar aquela criatura, ele está livre. Só que a questão é, ele era um escravo. Você não pode obrigar seu escravo a domar a criatura sem fazer uma aposta? Não tinha motivo para fazer uma aposta, mas ele precisava ser liberto, então eles inventaram essa desculpa. Daí ele vai lá e que criatura é essa? Essa criatura é um grifo. É uma criatura da mitologia grega. Que, se eu não me engano, ele tem cabeça de águia, corpo de leão. O grifo tem o corpo de leão e a cabeça e as asas de águia. Daí ele fala a língua do povo dele, consegue domar o grifo. Por que o grifo tem que estar lá? Por que tem que ser um grifo? Por que eles não apenas mataram o cara? Por que eles não saíram correndo? Saem de lá, agora estamos lá. Os dois do vilarejo, quer dizer, o cara do vilarejo, a grande protagonista incrível, o motorista suspeito e o índio americano que mora no outro planeta, nativo americano. Eles vão até um segundo planeta para buscar mais uma. Esse terceiro planeta é o Japão. Ele é um Japão Blade Runner, onde eles encontram essa samurai pica. Ela é uma samuraizona, ela passa uma moral
E essa samurai está lutando contra uma mulher-aranha gigante, que está segurando uma criança, porque a população que colonizou o lugar matou todas as outras pessoas aranhas e agora só tem ela e como mataram os filhos dela, ela quer matar a criança dele. Primeira coisa, ninguém ajuda a pessoa samurai a matar a pessoa aranha. Ela leva um couro e 5 soldados guerreiros treinados estão assim, olhando ela levar um couro. Ninguém ajuda. Tipo, essa jornada é sua. No final até o cara da vila do vilarejo dá uma ajuda, mas ela leva um couro e ela aceita. Ele fala, não, você odeia também a nossa mãe? Então, top, bora com a gente. E ela fala, bora. Sabe o que parece esse filme? Parece o Mágico de Oz. Conhece o Mágico de Oz? No filme, Dorothy tá caminhando e daí ela encontra um leão. Daí o leão fala, eu sou um leão, mas eu não tenho coragem. E daí ela fala, vamos ver o Mágico de Oz, ele vai te dar coragem. Ela engancha no braço dele e eles cantam. Nós vamos ver o Mágico de Oz, nós vamos ver o Mágico de Oz. É isso. Ela vai juntando pessoas pra levar pro Mágico de Oz. Ninguém se pergunta, ninguém conversa, ninguém argumenta, ninguém pergunta, mas qual é o plano? Ninguém pergunta. Eles apenas se juntam e vão. Na nave, eles também não falam muita coisa. Eles apenas estão na nave. Ninguém se conhece, mas ninguém se fala. Eles só falaram, nação mãe? Odeia a nação mãe? E eles falam, tá bom, vou parar minha vida e vou matar a nação mãe. Enfim, eles chegam ao planeta que tem o governador Titus. General Titus? Pessoa Titus. E é um coliseu grego. E o que me deixa profundamente revoltada é que existe uma diferença muito grande entre você copiar e você se inspirar. Inclusive, se vocês quiserem que eu fale com isso, eu tenho várias referências de filmes que copiaram do outro e filmes que se inspiraram do outro pra você entender a diferença, vai ser bem legal. Quando eles estão naquele planetinha, não é uma terra alienígena equivalente ao interior, é o interior. Interior, cidade pequena. Quando eles se encontram, não é um vilarejo alienígena que tem ligações nórdicas. Não, eles são nórdicos. Enfim, o faroeste é o faroeste. Ele pega o faroeste e bota. O Japão tem cara de Japão. E você não conhece uma criatura alienígena que tem cabeça de águia. Uma criatura alienígena que tem bico e asa. Não, é um grifo. E daí você vai para um planeta que tem um coliseu com gladiadores. Não é tipo gladiadores. Não é gladiadores alienígenas. Não é uma arena que nem tem no filme do Thor, o Thor Ragnarok, que tem uma arena que parece de gladiadores, mas tem suas divergências. Esse não é igual. Ele simplesmente pegou coisas e jogou no filme dele. Isso me deixa furiosa, porque não é criativo. Não é bem feito, é cópia, é uma cópia. Ele tá copiando. Chamaram o General Titus, que tava lá bêbado no chão, dão um banho nele. Também tem uma conversa ótima. Ele fala, eu larguei dessa vida de proteger, e daí ela pra ele fala, para de ser um mariquinha. E daí ele fala, tá bom. E entra na nave, acabou o argumento. Os argumentos são muito rápidos. Daí chegando na nave, ela senta pela 3ª vez e vomita um monte de assunto. Ela chega e fala, graças às minhas conquistas, eu fui colocada como guarda real. E eu tive a oportunidade de cuidar da coisa mais preciosa da história do nosso reino, princesa branca. E eu era muito feliz cuidando dela. E ela, estranhamente, tinha o poder de reviver coisas mortas. E eu só vou falar isso agora. E não vou explicar como isso é importante. A criança princesa consegue reviver coisas mortas. Mas ela morreu. Ela foi assassinada. Novamente, e a criança, ela tá no Canadá. Ela tá num lugar com pinheiros e neve. Não é um lugar alienígena. Daí essas, 9 pessoas juntas vão para um 4º planeta, 5º planeta, sei lá quanto planeta nós estamos, que é um planeta onde o rei é meio neutro, assim, ele tá lá para ajudar todo mundo, para encontrar os líderes rebeldes. Os líderes rebeldes são 2 gêmeos, irmãos. Um apoia e o outro não, então o cara vai com eles. Então agora nós temos na nossa ganguezinha, nós temos o cara do vilarejo, nós temos a Cora, que é a nossa protagonista. Nós temos um índio norte-americano. Nós temos uma oriental, samurai. Nós temos uma pessoa negra. O Han Solo da Express suspeito. E agora a gente tem metade de uma frota rebelde. Daí o Han Solo do AliExpress olha pra Cora e fala, sabe de uma coisa? Eu preciso largar dessa vida. Quanto tempo eu tenho? Não tenho mais nada. Tô ferrado. Quer saber? Eu vou largar a mão de tudo e agora eu vou ser uma pessoa justa e eu quero lutar com vocês contra o Império Mãe. E ela fala, cara, que legal, que top.
top, que fico feliz, que bom que você vem com a gente. Daí ele fala, mas antes eu preciso passar no planetinha e deixar uma encomenda. E ela fala, tá bom, faz todo sentido. Meu vilarejo tá pra ser destruído, mas eu acho que dá sim pra gente passar em algum lugar pra você entregar uma muamba. Ela aceita! Não é suspeito ele fala, agora eu vou pro bem, mas pera, só preciso fazer uma coisa, só preciso acabar isso e daí top. E ela fala, top. O vilarejo aguenta mais uma semana. E eles chegando nesse lugar, começam a descarregar as muamba do Han Solo da AliExpress e pra surpresa de 0 pessoas, pam, 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 ele era um vilão. 0 pessoas. Ele era a pessoa mais suspeita que existia na face da Terra. Eles têm um negócio que é muito legal, que é tipo um robozinho que amarra a pessoa e prende ela e tem um furo assim pra você matar ela do cérebro. E daí a gente descobre o plano do Han Solo do AliExpress, que é o que frequentou a escola de vilões do Zack Snyder, né? O plano dele foi, ele olhou pra Cora no barzinho lá na lanchonete do Star Wars e falou, essa é a mulher mais procurada de todos. Vou usar ela para atrair outras pessoas muito procuradas e levar todo mundo para ser morto. Como ele sabia que aquela era a Cora? Como que a Cora aceitou todas as informações? Se bem que ela só fazia isso, né? Ela falava, você quer participar com a gente? Eu só não quero. E ela, tá bom. Ela é o pior general da história. É sério, ela não deveria estar no exército. Ela não fez, o treinamento não foi bom. O treinamento realmente não foi bom. E ele fala, e agora eu tô aqui, agora que eu tenho as pessoas mais procuradas do universo, agora eu vou ganhar o meu dinheiro e vocês vão morrer. E ela fala, puta que pariu. E ela começa a chorar de desespero. Tudo bem chorar, tudo bem mostrar as emoções. Mas ela é uma general que viu as dores da guerra, que está sempre preparada para morrer. Por que ela está chorando de desespero? Não tem contexto esse chorando de desespero. Então o que acontece? O general, vilão, mal, com cara de mal, nazista do espaço, começa a olhar para cada pessoa presa e contar a história de vida dela para ela. Você, Samurai X, que matou os X soldados rebeldes, que fez isso, isso e isso. E conta pra ela a história dela, o que não faz o menor sentido porque ela sabe a história dela. Eu sei que ele tá contando pra gente saber, mas não faz sentido você fazer desse jeito. Lição de falar em público. Não seja repetitivo. E não duvide da inteligência de quem tá assistindo. Porque é isso que ele faz, ele olha pra você. Você, Cora, general mais procurada, que fez isso, isso e isso. E fica 10 minutos contando pra eles quem eles são. Não faça isso. Daí, por motivos que ninguém sabe, o Han Solo do AliExpress chama o cara do vilarejo e fala, você vai matar ela porque eu sei que você ama ela. E ele coloca uma arminha pra matar ela de cérebro, pra matar ela pelo cérebro. E ele fala, tá bom, só que ao invés disso ele aperta o botão que tá embaixo, que é para libertar a pessoa. Por que existe um botão de libertação embaixo do botão de assassinato? Daí ele liberta ela, todos se libertam, daí tem toda uma brigona. Uns morrem, outros sobrevivem. A maioria sobrevive, a maioria dos importantes sobrevivem. Ela luta contra o generalzão e ela mata o generalzão. E daí todos eles voltam pro vilarejo. Por que eles voltam para o vilarejo? Não tem uma explicação, porque ninguém mais tem nada para fazer lá. Segunda coisa, maior exército de toda a galáxia. Eles não têm um telefone, eles não têm uma medida de segurança. Porque eles iam esperar 9 semanas para voltar lá, né? Os soldados simplesmente estão em silêncio, pararam de falar. E eles pensam, nada de ruim aconteceu, tá tudo bem. Não tinha uma comunicação, não tinha uma segurança, não tinha nave, copy, tá tudo bem aí? Como é que tá as coisas? Não tem telefone. Inclusive, nesse filme, não tem os princípios básicos de comunicação. Não tem um telefone, não tem um bip, não tem um pager, não tem um celular, não tem daqueles negocinho, uma escuta, não tem nada. Eles não têm comunicação entre si nesse futuro do Zack Snyder. A única coisa que eles podem se falar é por tubos de luz para conversar em outra dimensão com os seus líderes. Mas ninguém tem um telefone aqui, não tem um tablet, não tem nada. Daí todo mundo chega na vila nórdica de outro planeta com um cavalinho e fala, nossa, é uma pena que nós temos matado o general, porque aqui seria um ótimo lugar para morrer. Por quê? Por que que eles foram? Eles não precisavam ir. Não tem motivo para eles estarem lá. Se o cara morreu. Eles vão fazer o quê? Eles vão morar no vilarejo agora? Agora o vilarejo é deles? Não tem motivo! E daí acaba com isso. Eles olhando para o lugar e falando, aqui é um ótimo lugar para morrer. E o filme acaba. O filme acaba e ele começa de nada e vai para lugar nenhum. Você não se importa com os personagens aí. Ninguém tem profundidade.
Eu achei os efeitos especiais, tem gente que gosta, mas eu achei bem com cara de capeta, de efeito especial. E a nossa última grande lição é: se preocupe com o público e a mensagem que eles vão receber. Porque o Zack Snyder, ele se preocupa em fazer uma coisa legal que ele acha legal. Tem uma coisa chamada maldição do conhecimento. Tem um vídeo sobre isso que eu vou pôr aqui. Então o Zack Snyder tem o planetinha dele com várias coisas que ele gosta. E ele esquece que quem tá assistindo não sabe de nada. Eu tenho certeza que na cabeça dele tem todo um plano, mas a gente não tem como a gente saber porque ele não fala. Então quando você estiver falando com algum tipo de público, se preocupe com quem está recebendo a mensagem e adapte a mensagem para quem está recebendo. Explique o que elas não sabem. Explique o que elas sabem. Faça você se importar com os personagens. Não fale para você mesmo, fale para os outros. E é isso, o próximo filme da O É Rebelde acontece em abril desse ano. Eu vou estar assistindo porque eu quero saber o que acontece com a droga do robô. Se esse vídeo der boa, obviamente teremos outra parte. Se você quer saber mais como fazer boas apresentações e falar bem em público, eu também tenho um vídeo sobre isso, que é uma humilhação, pra você ser sincera. Eu me coloquei num papel bem ridículo pra ensinar isso pra vocês, então assistam, porque tem tipo 50 visualizações. Não se esquece de me comentar coisas se você já assistiu o filme, se você gostou, se você não gostou, o que você quer que eu fale. Se inscreva no meu canalzinho, a gente se vê na próxima semana ou qualquer momento.